E aí pessoal, Michael aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de hoje vemos que a Marge é presa por causa do Bart. Ficou curioso? Então já deixa aquele like e se inscreve e vamos começar. Lembrando que temos vídeos toda segunda, quarta e sexta aqui no canal, tá ok? Conto com vocês, hein? Tamo junto. A história começa com o Homer ligando para a Marge dizendo que já está saindo do trabalho. Mas o Sr. Burns o impede, dizendo para o Homer segurar um cartaz para ele, e isso acaba demorando algumas horas. Com esta maravilha mecânica, deixaremos esse cartaz nivelado em menos de 3 horas. A cena corta e vemos a Marge cuidando da Maggie. Ela decide dar uma pausa e abrir um vinho para relaxar. Mas a Lisa aparece reclamando que a sua fantasia está errada. Então a Maggie começa a mastigar o controle da garagem e se recusa a comer as suas verduras. O Bart aparece e diz que vai ajudar a sua mãe, mas acaba fazendo uma bagunça no chão, ou seja, mais coisas para a Marge arrumar. Então, ao ver essa cena, a Marge pede para o Bart ir brincar lá fora, e ele vai para o parquinho se divertir um pouco. Ele acaba encontrando um dos seus amigos. A mãe do Martin aparece e pergunta onde está a Marge, mas o Bart explica que veio sozinho para o parque, e ao saber disso, a mulher liga para a polícia. O chefe aparece e diz que o Bart não pode ficar sozinho na rua, e decide o levar para casa. Então, eles aparecem na porta dos Simpsons e anunciam a voz de prisão para Marge. Filhos precisam de supervisão. Prendam ela, rapazes! O Homer finalmente chega em casa e fica espantado em ver a sua esposa sendo levada pelos policiais. E logo ela, que é uma mãe tão boazinha. Quem devia estar sendo presa é o Homer, mas tudo bem, né? Após isso, vemos a Marge no julgamento. Ela fica confusa, pois quando ela era criança, sempre saía na rua para brincar e só voltava de noite. Inclusive, eu também fazia isso. Eu acho que todo mundo antigamente era assim, né? Tipo, gostava de brincar, andar de bicicleta, ir na praia e depois voltava só quando a barriga roncava. Eu lembro que a minha mãe até falava, ué, lembrou que tem casa agora? É foda. Enfim, tive uma boa infância de certa forma. E vocês também tiveram uma boa infância? Comentem aí. E ao saber disso, o juiz decide prender a mãe da Marge. Obrigada por me entregar, Marge. Marge acha isso um absurdo, pois sempre foi uma boa mãe, mas o juiz não se importa com isso e decide dar a ela 90 dias de prisão. Marge entra na cela e conhece as outras detentas. A cena corta e vemos a família Simpsons com sérios problemas, pois sem a Marge eles não têm nada para comer. Então Flanders bate na porta e reúne várias pessoas, e todos eles ajudam os Simpsons nesse momento difícil. E o Homer fica muito feliz, pois recebeu muitos lanchinhos para comer. Até eu ficaria feliz, né? Um monte de coisa gostosa. Quem não gosta de ganhar um monte de coisa boa, né, para comer? A cena corta de volta para o presídio, onde vemos as detentas se reunindo para provocar a Marge. Elas derrubam o livro que ela estava lendo e pede para a Marge pegar do chão, mas ela fica furiosa com isso e decide revidar. Mais alguém quer experimentar o trovão azul? E no final, a Marge diz para elas começarem a ler também. Então vemos a família Simpson comendo sem parar, enquanto o Ned arruma toda a casa. E ao ver isso, o Homer fica impressionado pelo Ned ser alguém tão bondoso e prestativo. Ou seja, só agora ele finalmente percebeu isso, né? E no final, ele até imagina o que não deve. Mas não podemos esquecer da Marge. Vemos a Marge cuidando de algumas flores no pátio. Ela sente que está começando a gostar da prisão, pois ali ela sempre tem tempo de sobra para fazer tudo o que ela quer. Isso aqui é uma prisão ou é um spa? Isso é uma prisão. Após um tempo, vemos que a comida que os Simpsons ganharam estava acabando e o Homer começa a sentir falta da sua esposa. Mas quando o Bart diz que ainda tem alguns bolinhos de chocolate, ele diz que está tudo bem novamente, mas fica se perguntando até quando isso vai durar. Então eles ligam para ela, mas só ficam pedindo favores e perguntando quando ela vai voltar para casa. Então a Marge desliga o telefone.
Após isso, ela volta para sua cela e tem uma noite de sono perfeita em muito tempo. No outro dia, o Homer vai visitar a Marge na prisão. Ele diz que tem boas notícias e finalmente vão conseguir tirar a Marge da prisão. Mas ao descobrir isso, ela fica chateada, pois queria 90 dias de férias. Ou seja, gente, não é 90 dias de prisão, é 90 dias de férias. Pra você ver como é que ela estava sobrecarregada, né, pessoal? Então valorizem as coisas que as pessoas fazem por vocês, hein? Tá ok? Esse é o recado do vídeo de hoje. Então a Marge pega a arma do guarda e atira pra cima. E por causa disso, ela é presa novamente. Ai, gosta de brindes? Porque acabou de ganhar mais 2 meses. Homer fica chateado, pois a Marge preferiu ficar na prisão do que voltar para casa. E seus amigos ficam chocados que a Marge está presa por ser uma mãe ruim, enquanto o Homer está livre e fica trazendo seus filhos para um bar. E o Homer diz que vai mudar as suas atitudes para poder ajudar mais a Marge dentro de casa. Eu vou me tornar a dona de casa perfeita! E vemos uma cena muito engraçada, onde o Homer se torna a dona de casa enquanto a Marge sai para trabalhar. E a parte mais interessante é ver ele deitado no sofá e bebendo uma cerveja como se a vida fosse fácil, né, pessoal? Coitado, sabe de nada, inocente. Eu tava indo tão bem, mas acabei virando uma alcoólatra secreta. E após isso, vemos ele cuidando das crianças, mas acaba dando tudo errado. Bart fica com raiva de toda essa proteção exagerada e chama os garotos para irem no parque se divertirem sozinhos. Após isso, vemos a Marge sentindo saudades da sua família. Então ela decide voltar para casa e, de repente, as detentas começam a planejar uma fuga da prisão. Os garotos chegam no parque e começam a brincar, mas do nada, literalmente do nada, surge um tornado e ao ver isso, eles começam a correr. A cena corta e vemos a Marge no meio da confusão. O Homer aparece vestido de guarda e diz que essa foi a única ideia que ele teve para tentar tirar ela dali. O Homer explica que as coisas nunca foram perfeitas, mas ele sente muita falta da sua esposa. Acredito em você e quero ir para casa. Então eles voltam para casa enquanto os policiais salvam as crianças. E vemos a família Simpson muito feliz com o retorno da Marge. Os dois sentiam tanta falta dela que ficam grudados na sua mãe o tempo inteiro. E no final temos essa linda cena em família. Após isso, vemos como seria a vida dos Simpsons se o Homer fosse uma dona de casa, onde ele bebe e fica dormindo na sala, enquanto a Marge tem um caso com o vizinho. Rapaz, isso aqui me deixou impressionado. Eu tenho certeza que ninguém esperava por essa. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado pelo acesso e caso vocês quiserem ver outros vídeos de Simpsons, eu vou deixar de recomendação aqui para vocês. Tá ok? Tamo junto, valeu e até a próxima. Deixa o like e se inscreve.